E aí pessoal, então, esse é um vídeo que nós vamos comparar o custo de vida entre Rio de Janeiro e São Paulo. Para você que quer se mudar do Rio para São Paulo, ou então de São Paulo para o Rio de Janeiro. E eu separei aqui 15 itens que vão te fazer pensar um pouco sobre essa questão. Beleza? Então vem comigo. O primeiro item dessa lista é o aluguel. Então, no aluguel que eu pago aqui, eu pago numa bela casa grande. E se eu fosse pagar esse mesmo aluguel no Rio de Janeiro, eu teria que morar na Baixada Fluminense. Eu moro aqui, localizado muito bem, localizado aqui no centro de São Paulo, na Zona Leste, em um bairro muito bom aqui, entende? Então, assim, apesar de ter uma casa melhor, o custo, para mim, o custo de vida aqui em São Paulo de aluguéis é menor do que no Rio. Se eu quisesse ter uma qualidade de vida de moradia da que eu tenho aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu teria que mudar basicamente para o Meia, para uma localização muito boa no Meia, ou em São Cristóvão. Mas só eu teria que pagar um custo de aluguel muito mais alto do que eu pago aqui, entendeu? Porque aí eu estou relacionando também o transporte público, quantos ônibus, metrô, trem passam perto da sua casa. O segundo item dessa lista é o Uber. Muita gente fala que aqui o Uber é mais caro do que no Rio de Janeiro. Outras pessoas falam que aqui o Uber é mais barato do que no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, diferente daqui, ele é bem menor, né? Aqui, mesmo você indo para um bairro vizinho, a distância é muito maior do que no Rio de Janeiro. Aqui, em relação ao Uber, você vai percorrer um espaço, uma distância muito maior do que no Rio para você chegar nos locais, beleza? O terceiro item dessa lista, comparação entre Rio e São Paulo, é o transporte. Nessa eu não posso nem comparar, porque seria muita covardia. Nós temos aqui a linha 4 do metrô, ela é nível Europa, é sério. A gente pode comparar a linha 4 do metrô aqui de São Paulo com o nível Europa. Ele é totalmente automático e não precisa de maquinista. Outra questão sobre o transporte aqui é que se você mora perto do trem ou do metrô, você paga uma passagem só e você pode fazer várias baldeações. E totalmente grátis. Você pode pegar um trem, um metrô, pegar outro metrô sem sair da estação, claro. E você pode pegar isso quantas vezes você quiser e ir para qualquer lugar de São Paulo com apenas uma passagem, o custo de uma passagem. No Rio de Janeiro, não. A gente tem um déficit muito grande. Eu acho que no Rio de Janeiro a estrutura de transporte é muito atrasado. Que no Rio de Janeiro, se você pega o trem, que não é tão novo quanto aqui, né? E para você pegar o metrô, você tem que pagar uma segunda passagem, uma integração. E você também fica muito limitado, que lá o trem e o metrô é muito menor do que aqui a estrutura para onde pode ir, entende? É muito limitado. Você fica muito refém do ônibus. Apesar do que também os ônibus lá no Rio de Janeiro, em muitos lugares, é melhor do que aqui no quesito de não ter engarrafamento no trânsito. Em muitos lugares aqui é realmente caótico. Aqui o transporte não pode ser comparado com o Rio de Janeiro, por quê? Aqui os intervalos de trem e metrô chegam de 4 a 2 minutos de intervalo entre um e outro. O ônibus, onde você mora, dependendo de onde você mora, você tem no mínimo umas 4 linhas de ônibus que passam na porta da sua casa. Então, assim, não tem como comparar, né? Aqui você tem um transporte que realmente atende a população em relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro realmente carece muito de uma estrutura melhor de transporte. O quarto item dessa lista é conta de luz. Então, eu percebi, morando aqui, que aqui o custo de conta de luz ele é muito abaixo do Rio de Janeiro. Pelo simples motivo, porque aqui você não precisa basicamente de ar-condicionado, né? Aqui você precisa bastante de chuveiro elétrico, mas ar-condicionado você não gasta tanto. E mesmo assim, estamos na pandemia, estamos em casa, basicamente a gente gasta um pouco mais ou menos o custo aqui de luz,
ele chegou no top aí de R$ 130, R$ 120, coisa que no Rio de Janeiro passa brincando de R$ 300 de custo de vida, e isso você economizando bastante no Rio de Janeiro. O quinto item dessa lista é a conta de água. Então, no Rio de Janeiro não tem uma estrutura muito boa de água. Então, muitos lugares ficam à mercê de compras de caminhões-pipa, que custam aí basicamente os R$ 200, R$ 300 para você ter 10 mil litros d'água. Aqui em São Paulo já é um pouco diferente, você tem uma estrutura, você paga a conta de água, tá beleza? Mas 10 mil litros de água, você paga R$ 27, ok? Mas nesses 10 mil, você inclui também o esgoto, que é mais de R$ 27 do uso do esgoto, entendeu? Então você paga, quando vem R$ 27, você paga o dobro disso. Mas se você for usar o dobro, 20 mil litros de água no mês aqui, você pagaria um acréscimo de R$ 10 apenas. E se tiver mais de 10 mil, né, se você gastar muita água aqui, você paga mais de R$ 10, entendeu? Então, a cada 10 mil litros d'água, além dos 10 mil iniciais, você paga só R$ 10 a mais por cada 10 mil litros. Coisa que no Rio de Janeiro, em muitos lugares, você tem que comprar água, ou então você tem que pedir a um vizinho, ou então você tem que ter um poço artesiano, ou então você fica sem água. Realmente é caótico você estar em muitos lugares no Rio de Janeiro. E é a realidade de muitas pessoas, que você acha que talvez não seja, mas sim, é a realidade de muita gente no Rio de Janeiro ficar muito tempo sem água. O sexto item dessa lista é o gás. Realmente aqui o gás ele é bem mais caro, né? Aqui está custando mais ou menos, eu não sei quanto está custando aí agora no Rio de Janeiro, eu não tive essa informação. Eu não sei como está aí no Rio de Janeiro agora, mas aqui em São Paulo eu percebi que é um pouco mais caro. Não é tanto, mas por enquanto aqui está mais ou menos uns R$ 90. Tá aí o custo do gás aqui, 87, né? Tá sendo o custo aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu não sei como está agora. O sétimo item dessa lista será as compras na internet, principalmente compras no Mercado Livre ou sites grandes. Aqui em São Paulo você tem muitas opções de delivery, principalmente do próprio Mercado Livre. Se você comprar lá, você recebe o seu item no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. No Rio de Janeiro você fica muito limitado aos Correios, e você já conhece o serviço dos Correios. Ele é horrível, né? Não se deve ser comparado, entendeu? Então, assim, realmente é rápido, gente. Eu morei no Rio há muito tempo e eu sei o que é sofrer quando você compra alguma coisa e você tem que chegar pelos Correios. Infelizmente, em muitos lugares, o Correio usa de má fé, na minha opinião, que eles falam que todo local é perigoso. Eles fazem lá, né? É uma outra palavra, mas é mais ou menos isso que eles deixam claro. E eles não podem entregar. Aí você tem que ir na agência mais perto onde está o produto e você tem que retirar o produto. Você paga por um negócio que deve ser entregue na sua casa, mas você não recebe na sua casa, no Rio de Janeiro. Aí você tem que ir até a agência onde está o seu produto, retira, passando uma fila gigantesca lá para você retirar o seu produto. Aqui não. Aqui realmente chega na sua casa, você paga por um serviço que funciona, ok? O oitavo item dessa lista é compras no mercado. Aqui em São Paulo eu percebi que sim, por causa do SMS, o imposto aqui sobre a mistura ele é mais caro do que no Rio de Janeiro. Mas, inclusive, nós temos também a questão de variedade. Então, dependendo bastante do padrão de vida que você quer levar aqui, é mais caro, é igual ou pode ser mais barato do que no Rio de Janeiro. Entende? Eu vou botar como exemplo o seguinte: se você tem um produto no Rio de Janeiro, você só tem no máximo mais um de concorrência com aquele produto. Aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo você tem aquele produto, que talvez seja caro ou não, mas aí você tem
o segundo mais caro, o terceiro mais caro, o quarto mais caro. Aí você pode ter também um primeiro mais barato, um segundo mais barato, um terceiro mais barato e vai infinitas alternativas para você viver um padrão de vida que você acha que deve viver, entendeu? Então, assim, dependendo do seu padrão de vida que você quer levar aqui, pode ser mais caro, ou igual, ou mais barato do que no Rio de Janeiro. Depende de você. O nono item dessa lista é esse que com certeza é o mais caro aqui em São Paulo do que no Rio de Janeiro 1000 vezes. É o valor da academia. Se você pensa em se exercitar, se você pensa em estar em forma, realmente aqui você vai pagar um valor muito acima do Rio de Janeiro. Mas também é aquela questão. O que eu costumo observar aqui é o seguinte: realmente você paga por aquilo que você vai usar, entende? Se você vai pagar mais caro, eu comecei a aprender que aqui o que é mais caro do que no Rio compensa pelo nível de serviço que é. E eu vou explicar isso aqui daqui a alguns itens depois, beleza? O mínimo que você paga aqui numa academia pode botar aí por baixo aí uns R$170. Realmente é caro, né? O 10º item dessa lista é iFood e restaurante. Tanto o iFood quanto os restaurantes, aqui em São Paulo você é a mesma coisa do mercado. Depende daquilo que você vai comprar, depende do seu estilo de vida, entende? Como aqui é muito grande e as alternativas são infinitas, você pode levar uma vida mais cara, ou igual, ou mais barata do que no Rio de Janeiro. No quesito do que? Se você for pagar mais caro, é porque você quer um serviço, um produto muito bom, e realmente é. A pizza aqui, se você for comprar uma pizza muito boa no Rio de Janeiro, tu recebe aquela contagem de queijo boa. Aqui não, cara. Aqui o negócio é exagerado. No quesito de, se você comprar uma pizza que tenha queijo, porque aqui é um pouco diferente, né? Aqui é uma pizza não que vem de queijo, é uma pizza que contém o queijo. Então você vai ter que comprar um sabor que obtém o queijo, beleza? É um pouco diferente. Então, nessa pizza que vem o queijo, então o recheio aqui, ele é muito maior do que no Rio de Janeiro. É a mesma questão do pastel. No Rio de Janeiro você pode comprar pastel de vento. Aqui você paga um pouco mais caro, no pastel paga, mas você vai ter o recheio no pastel inteiro. Por mais que esse pastel seja grande, aqui maior do que no Rio de Janeiro, você vai ter recheio num pastel inteiro. 11º item dessa lista é questão de segurança. Então, depende bastante do local onde você vai morar nos dois estados. No Rio de Janeiro, se você morar em certos lugares, você não vai ter tanto perigo quanto nos outros. Em São Paulo é a mesma coisa. Se você morar em certos lugares, você não vai ter tantos perigos quanto em outros lugares. Só que a diferença é o seguinte: aqui em São Paulo eu ainda não vivi nenhuma experiência que seja ouvir tiro bem diferente do Rio de Janeiro. Se você de vez em quando você tem uma questão de segurança não muito boa, entende? E também você não vê aqui gente andando armado na rua tentando te assaltar. Aqui você tem muito mais furto em locais que são muito lotados, né? Como o Brás, como locais onde tem muita gente. Então você praticamente anda assim espremido na multidão, e aí ali você tem muitos furtos, realmente. Mas se você quiser comparar segurança entre um estado e o outro, é só você ver as polícias como são. Aqui quando eu cheguei do Rio de Janeiro, que eu estava acostumado a ver uma polícia ela equipada com nível de guerra, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu pensei que o policial fosse guarda municipal, sinceramente, né? Aqui o policial não parece com o policial do Rio de Janeiro, então assim, não é necessário que a polícia aqui esteja armada em tal naipe para poder combater o crime aqui, né? Então, assim, questão de segurança,
depende bastante. Então, o 12º item dessa lista é a internet. Eu tenho aqui uma internet 5G de 200 MB e, inclusive, ela já vem com um pacote de vários serviços de streaming junto do pagamento da minha velocidade de internet, diferente do Rio de Janeiro, que a maioria dos serviços são bastante caros e não tem esse número de acompanhamentos de extras que te dão essa vantagem sobre o serviço de internet. Realmente, com a internet 5G, a gente tem uma velocidade muito boa. E da última vez que eu assinei internet no Rio de Janeiro, não tinha esse nível de velocidade, porque a internet lá era de 2G, né? Então, assim, realmente o limite era muito grande. Agora eu posso assistir aqui nas minhas serviços de streaming, 4 serviços de streaming, eu praticamente só assino um, né? A mais, porque é o principal. E assim, eu posso assistir vídeos em 4K sem travar, né? Em relação que no Rio de Janeiro, com a velocidade que tem, com a tecnologia que tem de internet, aonde eu morava, não era tão bom, né? Caía bastante, né? Então, assim, vantagem de internet. No Rio de Janeiro você paga mais caro por um serviço muito mais limitado, e aqui você paga mais barato por um serviço melhor, que te entrega uma velocidade boa, uma tecnologia mais avançada, e você ainda tem esses extras, que são 4 serviços de streaming totalmente grátis para você. O 13º item dessa lista é lugares e passeios. Nós sabemos e eu tenho ciência que o Rio de Janeiro é lindo, realmente é lindo. Comparar o Rio de Janeiro a outra cidade é muita covardia, né? Nós temos ali muitos lugares que são maravilhosos, mas também eu tenho que concordar que o maior número de coisas acessíveis em lugares e passeios seja aqui em São Paulo, por ser muito grande, né? Por ter muita diversidade de coisas. Se você for um show, né, que tem na América Latina, esse show acontece em São Paulo. Se você for em algum local que, tipo um zoológico, o zoológico do Rio, ele é legal? É legal, mas o zoológico de São Paulo é muito maior, muito mais bem cuidado. Nós temos o Aquário no Rio de Janeiro, que é bonito, sim, é bonito, mas o de São Paulo, ele é muito maior, tem muito mais atrações, muito mais opções de atração para você, entende? Eu não vou aqui dizer qual é o melhor, eu só vou dizer que, como aqui é maior, as coisas aqui são muito maiores, né? Muito maiores do que no Rio de Janeiro. Não estou dizendo que um seja melhor que o outro, só que também o número de opções aqui ele é maior, entende? Então, assim, você fica limitado no Rio de Janeiro a ter um local ou outro, apesar de ser muito mais bonito os lugares no Rio de Janeiro, no quesito de atrações, tá, gente? Cristo Redentor, você ir no Pão de Açúcar, esses lugares, para você ter a visão da cidade, é muito bonito, né? Aqui nós temos na Avenida Paulista, lá o prédio do Sesc, que você consegue ver a Avenida Paulista, mas não é tão bonito assim quanto você tem uma vista do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Nós temos que ser bastante realistas com isso, mas é bonito. Mas em relação a opções, aqui tem muito mais opções de passeio. Claro, né? Nós moramos na maior metrópole do Brasil e tem que ter opção, né? E em relação também que aqui as coisas funcionam, a cidade realmente funciona 24 horas por dia. Então quer dizer que você tem eventos aqui 24 horas por dia, diferente do Rio de Janeiro, que a cidade tem lá os seus horários restritos para se divertir. O 14º item eu separei, sim, é a praia. Eu separei por causa que a diferença aqui ela tem que ser bastante notória. Eu tenho que dizer mais ou menos como é. Para alguém que mora aí no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, ele gasta aí mais ou menos de 1h30, 1h40 por causa do transporte. Por mais que seja mais perto a praia aí do que aqui em São Paulo, o tempo que eu gasto no transporte é
menor do que aí no Rio de Janeiro, porque aqui o transporte é mais rápido. Só que é muito mais barato aí no Rio de Janeiro você ir para a praia. Aqui em São Paulo é um pouco mais caro, né? Se você for querer ir para a praia, você pode pegar o trem, aqui perto, aqui onde eu moro, o trem, e aí você pega mais um ônibus, só que esse ônibus, o custo de passagem dele é R$ 20 só esse por pessoa desse ônibus. Ele vai ter mais ou menos um tempo de ida para a praia. Aqui ele é menor do que no Rio, só que é bem mais caro, entendeu? Então, um ponto aí para o Rio de Janeiro. E o 15º e último item dessa lista é shoppings e cinemas. A diferença, basicamente, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, de shoppings e cinemas, é a questão de realmente tamanho, né? Aqui é necessário que tenha shoppings maiores, porque a quantidade de pessoas aqui é o dobro do Rio de Janeiro. Então, é mais questão de caber pessoas, entende? Apesar do que, tem 2 cinemas aí que eu não fui ainda, nem no Rio e nem em São Paulo, que são cinemas 4DX. Aquele cinema que a cadeira se mexe, né? E você tem uma interação com um cinema muito mais tecnológico. Aqui tem mais opções do que no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro vocês vão ter a opção em shoppings lá do New York Center, no Barra Shopping. Aí o custo mais ou menos é de 60 e poucos reais num dia de semana, e no final de semana é acima de 100 reais. Mas aqui em São Paulo você paga um pouquinho mais caro, que no shopping lá no Morumbi, que realmente tem essa tecnologia, só que é 5DX, né? Ele já é um pouco mais tecnológico, e a tela também é em IMAX, juntando o IMAX com o 5DX, né? Então, assim, você paga um pouco mais caro aqui, mas você tem uma tecnologia um pouco mais aprimorada, entende? Então, o vídeo é esse. É um vídeo um pouco informativo, tá? Ele demorou um pouco porque realmente ele tem a proposta de informar como que é a diferença entre o Rio e São Paulo no custo-benefício entre as duas cidades em relação a esses itens que eu citei. Então, se você gostou desse vídeo, você pode aí compartilhar essa informação com seus amigos, né, parentes, ou quem tiver interessado em se mudar tanto para o Rio de Janeiro, tanto para São Paulo, tá? Eu falo mais um pouco de São Paulo porque nesse vídeo, porque como eu estou aqui, eu estou comparando basicamente o Rio de Janeiro com o São Paulo, entendeu? Mas se você quiser morar no Rio de Janeiro, é só você pegar o inverso disso. O inverso daquilo que eu disse sobre São Paulo é o Rio de Janeiro, tá? É o contraposto. É só você pegar esses exemplos. Beleza? Então, assim, curte aí, compartilha esse vídeo, beleza? E até a próxima. Valeu, falou, fui.